Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 8, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos o que é importante saber sobre as argamassas, para que servem, como são preparadas, quais os tipos, como utilizar as argamassas prontas. Mãos à obra. Programa 8. As paredes. Lilinha, cheguei. Opa, que cheiro bom. Eu tô preparando um cafezinho, que seu Freitas vem visitar a gente hoje. Então eu vou tomar um banho rapidinho, porque hoje foi calor, meu amor, e o batente foi duro. Ô, Pedro, dá um beijinho. Ih, aí, chegou. Não vai dar tempo de tomar banho. Eu vou abrir a porta. Obrigado. No Brasil antigo, as casas eram feitas de barro. Existiam 3 formas de se trabalhar com barro: a taipa de pilão, a taipa de sopapo, também conhecida como pau a pique, e o adobe. As paredes de taipa de pilão eram feitas com barro socado, misturado a fibras vegetais. Boa parte da arquitetura colonial brasileira foi construída com essa técnica. São paredes grossas que fazem um ambiente bem quente e protegido. Na taipa de sopapo, construía-se antes uma armação de paus redondos e cipós. Lá o barro era comprimido e batido, por isso o nome, sopapo. Já as casas de adobe são construídas com tijolos crus, feitos de argila seca ao sol, que podem ser assentados com barro. Nossa, isso dava um trabalhão. Ainda bem que nós estamos na era do bloco de concreto. É verdade, viu? Nossas paredes ficaram bárbaras, seu Freitas. Ainda bem que a gente usou blocos de concreto. É impressionante como as técnicas de construção evoluíram. Hoje em dia você pode fazer uma fundação e uma parede de várias formas. Você falou uma grande verdade. Além das técnicas antigas e dos modernos blocos de concreto que vocês usaram nesta casa, existem outras técnicas. O solo cimento, por exemplo, é um material feito de terra com uma certa quantidade de cimento. Depois de misturado, o material pode ser prensado. Com uma pequena prensa manual, os tijolos são prensados e depois de 7 dias de cura, eles podem ser assentados, como qualquer tijolo, usando uma argamassa de cimento e areia. Ah, seu Freitas, já que o senhor é craque nesse assunto, sabe o que eu queria saber? Como é que apareceram os tijolos no Brasil? Boa, é isso mesmo, seu Freitas. E os tijolos? Bem, foi em meados do século passado. As cidades brasileiras eram construídas em taipa de pilão. Os imigrantes italianos trouxeram a técnica de produção e construção com tijolos cerâmicos. Primeiro vieram os tijolos maciços, depois os tijolos furados e, finalmente, os blocos cerâmicos. As dimensões de tijolos maciços variam muito. Ou porque as cerâmicas não obedecem às normas brasileiras, ou porque na secagem e no cozimento o tamanho se altera. Em média, adota-se 5,5 centímetros de altura
por 11 centímetros de largura e 22 centímetros de comprimento. Tá certo, seu Freitas. Até aí eu entendi essa tijolada de informações, né? Mas como é que se faz uma parede de tijolos? Olha, dona Leila, na construção de casas de sobrados, adota-se em geral as seguintes dimensões. Paredes externas são feitas com um tijolo atravessado ou de uma vez, com aproximadamente 22 centímetros. Paredes internas são feitas com tijolo no sentido do comprimento ou meia vez, com aproximadamente 11 centímetros. As fundações das paredes externas são feitas com uma vez e meia, para ficar com aproximadamente 34 centímetros, e as fundações das internas com uma vez, para ficar com 22 centímetros. É assim. Vemos abaixo o terreno apiloado, as sapatas e em seguida a alvenaria da fundação de uma parede externa com uma vez e meia. Assim chegamos ao terreno e ao contrapiso. E os tijolos furados? Os tijolos furados existem em vários formatos. As dimensões são 19,5 por 19,5 por 9,5 centímetros, o chamado tijolo furado ou tijolo baiano. Paredes de tijolos furados não aguentam o peso de lajes e coberturas. Os tijolos furados são utilizados apenas em paredes de vedação, em construção feitas com estrutura independente, onde há vigas e pilaretes para suportar o peso das lajes. Sabe, seu Freitas, no começo da construção da nossa casa, a gente achava que tijolo furado era a mesma coisa que bloco cerâmico. É verdade. Inclusive, quem me explicou essa diferença foi o seu Freitas. Os blocos cerâmicos são tijolos furados de vários tamanhos, mas têm melhor resistência. Eles podem ser encontrados em 4 larguras: 10, 12,5, 15 e 20 centímetros. A altura é sempre de 19 centímetros. Os comprimentos são de 19, 29 e 39 centímetros. Mas em algumas cidades é difícil de encontrar no mercado. Vixe Maria, Pedro. Olha, seu Freitas, parece até um engenheiro falando. Imagina, eu tenho boa memória, só isso. Tô sentindo o cheirinho. É que eu fiz um bolo, seu Freitas. Quando o senhor chegou, eu tava colocando no forno. Eu vou buscar, tá? Ah, opa. Quer mais um cafezinho, seu Freitas? Vamos. Eu conheço desses comuns, né? Tem os tijolinhos, que é muito usado na Bahia, principalmente no alicerce da casa. E depois vem os blocos para fazer a parede, né? Tem os blocos de barro e tem também os blocos de cimento, os bloquetes grandão, maior, para aumentar a parede mais rápido e suspender mais rápido. E tem os bloquinhos baianos, aquele vai mais devagar, fazendo a parede, né? Já vai mais tempo e mais bloco. Tem que ter segurança, que o bloco é o seguinte, existem vários tipos de bloco. Tem uns que tem mais potência que outros. Então o bloco tem que ser aquele bloco bem feito, bem acabado. O de cimento é melhor do que de cerâmica. Cerâmica é um barro, cerâmica é diferente desse aqui. Isso aqui é bloco de pedra, é diferente, ele é fraco. Esse bloco de cerâmica é muito fraco. Esse aqui é melhor. Ele é maneiro, em compensação ele é maneiro. Mas não é o que esse daqui é. Esse aqui é melhor. Para você subir parede, é melhor o bloco que vai mais rápido, né? Aquele de cimento, né? Agora o outro é para uma construção que você vai fazer em cima daquela construção que às vezes você já fez, agora você quer subir a parede, é mais fácil o bloco de cerâmica, tá? Bom, seu Freitas, bloco de concreto a gente conhece bem, né? Pelo menos os que estão nessas paredes aqui eu conheço bem. Saíram da minha loja. Eu sei que tem alguns que são só para vedação e outros são estruturais. Suportam lajes de piso e coberturas. Isso mesmo. Os blocos de concreto têm grande qualidade e uniformidade de dimensões. Eles podem ser bloco 10, usado nas paredes internas das casas. Ele mede 9 por 19 por 39 centímetros.
Tem o bloco 15, que é usado nas paredes externas e mede 14 por 19 por 39 centímetros. E bloco 20, usado em paredes externas e fundações, de 19 por 19 por 39 centímetros. É como o Pedro falou, né, seu Freitas? Os blocos de concreto podem ser estruturais ou de vedação. Exatamente. Os blocos de concreto têm furos contínuos, o que permite a passagem de tubulações hidráulicas e elétricas. Os blocos estruturais são muito resistentes e aguentam até 55 kg por centímetro quadrado. Por isso, são muito usados em prédios. Já os blocos de vedação em uma obra pedem a construção de pilares e vigas para a sustentação das cargas. Pois é, quem ouve assim pensa que é fácil. Mas até essas paredes ficarem assim perfeitas, eu tive alguns probleminhas, né? Ô Pedro, esses blocos que você comprou estão fora das normas. Normas? É, observe. As medidas estão erradas. Para um marinheiro de primeira viagem, tudo era novidade. É por isso que eu fui conversar com o senhor, seu Freitas. Este bloco obedece às normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ele tem apenas 2 furos, é vazado e suas paredes são grossas com 1,5 centímetros. Muito mais resistente. Todos têm o mesmo tamanho, garantindo uma quantidade certa de blocos por metro quadrado, sem desperdício. E esse aqui? Este é o bloco canaleta. Você pode quebrar as paredes laterais e a parede interna. Ele é perfeito para fazer vigas de amarração entre as paredes e a laje. E também para fazer as vergas e contravergas nas portas e janelas, evitando trincas. E este é o meio bloco. Ele tem o tamanho de um dos furos. Assim você não precisa cortar para fazer o arremate e evita desperdício. Olha, seu Pedro, não use blocos fora da norma. Eles são fracos, racham facilmente e chupam água, causando umidade e bolor. Foi uma situação difícil, mas eu consegui resolver o problema. Devolvi o material de má qualidade e peguei meu dinheiro de volta. E falei pro cara, olha, se você não me devolver meu dinheiro, eu vou pro Procon. É isso aí. Um consumidor deve ser atento e exigente. Uma das vantagens de você usar um bloco dentro das normas é que a parede fica tão perfeita e lisa que você, na hora de colar os azulejos, precisa usar pouca argamassa, né? E é graças a esses blocos do seu Freitas que a nossa casa ficou assim maravilhosa. Pedro, e você nem falou do bloco de concreto celular? Ele também é feito com argamassa de cimento e areia e com um produto químico. Esse produto reage com o cimento produzindo uma grande quantidade de gás. Quando a massa endurece, temos um bloco muito leve, resistente e um excelente isolante térmico. O homem evoluiu, hein, seu Freitas? Eu fico aqui imaginando a época em que eles só tinham pedras para construir. E até hoje existem paredes feitas de pedra. É mesmo. Desde a antiguidade as pessoas usam pedras para fazer casas de alvenaria. No início eram apenas cortadas e empilhadas sem argamassa. Hoje as paredes são assentadas com argamassa de cimento e areia. Os blocos podem ser cortados em ângulos retos, o que facilita o trabalho e produz paredes bem decorativas. Que coisa, hein? Agora eu me considero um mestre no assunto. Um mestre de obras. Bom, pessoal, meu horário terminou. Tenho que bater ponto com a patroa. Opa, e eu também vou tomar uma chuveirada, deixar a água cair, porque hoje o dia foi cheio e a conversa me deixou de miolo mole. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais um Mãos à Obra. Tchau. 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 Não quer mesmo mais um cafezinho, né? Obrigada pela visita, viu, seu Freitas?
Fundação, você tem que fazer a marcação do lote direitinho, fazer tudo nivelado, gabarito, né? Para deixar as paredes, onde vão ser feitas as paredes, fazer as cavas para poder fazer a fundação, que é o alicerce que a gente chama. Um baldume? Baldume se eu quero explicar, demora para explicar, né? Fazer um baldume, vai tábua, vai ferro, vai concreto, você faz uma viga de fora a fora para levantar o baldume, para levantar a casa em cima. Um baldume, tipo para fazer um muro de arremo, entendeu? Tudo vai bloco de cimento de 15, de 20. O conselho que eu dou é que você, se puder construir, é melhor. É a melhor coisa que você tem a fazer, né? Pelo menos você ter sua moradia, né? É uma das melhores coisas, né? Em minha opinião, né? Não sei dos outros. Melhor investimento, né? Em primeiro lugar, a pessoa deve ter onde morar, um teto, né? No programa de hoje, vimos os diferentes tipos de paredes. O que são blocos estruturais e de vedação. Como são feitas vigas de amarração, vergas e contravergas. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.